Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 8. A palavra do Senhor vai dizer assim: Deus. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno que entreis debaixo do meu telhado. Em muitas versões vão dizer minha morada ou minha casa. Mas diz somente uma palavra que o meu criado há de sarar. Queridos, somente uma palavra. Aleluia. E o que o Senhor trouxe no meu coração é o poder da palavra. Aleluia. Esse homem, se a gente for trazer para os dias de hoje, a Bíblia vai dizer que ele seria um general, comandante, um major da nossa polícia militar hoje. Ele era autoridade, mas ele manda um empregado dele, um servo dele, ir atrás de Jesus, porque ele sabia que Jesus estava na cidade que ele morava. Jesus ia passar por ali. Aí, quando o empregado dele chega, só que quando, meu irmão, a gente está desesperado por Jesus, a gente, além de mandar alguém, ou seja, em outras palavras, além da gente ir atrás de uma pessoa que conhece o Evangelho e a gente não se aquieta. A pessoa faz o convite, você vai. Às vezes você fala, eu não gosto de crente, eu não gosto de crente, eu não gosto. Mas aquela pessoa faz um convite que você não sabe nem explicar, você vai. Você toma banho, você quer que o dia passe, não sei o que, você vai. E esse homem fez isso. Ele mandou o empregado, só que ele foi. Quando chegou lá, o que ele falou? Senhor, eu sou um homem que dá ordem. Eu mando vá, vem, ele vem. Mas eu não sou digno, porque ele perseguia os cristãos, porque ele era soldado de Roma. Ele reconhece a autoridade de Jesus e fala assim, ó, eu não sou digno, ou seja, eu não sou merecedor que o Senhor entre na minha casa. Basta somente uma palavra. É engraçado, ele diz que basta somente uma palavra. Se a gente continuar vendo o texto, Jesus vai dizer que nem em Israel ele viu tanta fé igual ele encontrou no coração daquele centurião. Mas um outro texto me chamou muita atenção quando fala sobre palavra, e vai dizer lá em Ezequiel, no Vale de Ossos Secos, Ezequiel 37, o que é que o Senhor falou para Ezequiel? Ezequiel, no versículo 3 e 4. Aleluia. Pode esses ossos reviver? A Bíblia fala que o profeta Ezequiel estava caminhando, de repente ele é tomado pelo próprio Deus em espírito, porque diz que um anjo do Senhor levou. Então esse anjo com letra maiúscula é o próprio Deus. Deus se transforma numa forma teofônica de anjo, ou seja, Deus vem na aparência de anjo, leva ele a um vale, e nós sabemos que naquela época vale era só duas coisas. Ou era no deserto, uma passagem de uma longa distância de uma cidade até você chegar a outra, ou era o que representa aqui naquele caso, um cemitério, mas também lugar de batalha. Era três sentidos que o vale fazia: um longo caminho a ser percorrido, ou um cemitério ou um lugar de batalha. Só que o Senhor fala para Ezequiel, pode esses ossos reviver? Ele vira para o Senhor, transferindo a responsabilidade, e diz assim, ó, Senhor, tu sabes. Mas é óbvio, gente, que a gente sabe que Deus sabia que aqueles ossos podiam viver. Mas ele transfere para o Senhor, ele com medo de falar alguma coisa errada, de desapontar a Deus, ele fala assim, Senhor, tu sabes. E muitas das vezes nós somos assim. Muitas das vezes o Senhor vai nos questionar e a gente quer transferir a responsabilidade por causa da palavra. Que palavra é essa? Não é o evangelho que é pregado. É a palavra, a gente tenta colocar palavras para falar com Deus. E Deus não quer que a gente coloque palavra, Deus quer que a gente seja sincero. Aí quer que o Senhor fale para ele assim, ó, profetize. Mas ele vai dizer que conforme a palavra do Senhor, quer dizer, Deus deu a ordem para ele. No mundo espiritual a autoridade era toda dele. Mas ele ainda vai deixar claro que ele está fazendo aquilo que o Senhor pediu. E muitas das vezes somos nós. Muitas das vezes a gente está fazendo algo porque o Senhor pediu. A gente não queria fazer. O Senhor já nos preparou, já nos capacitou, já nos colocou naquela determinada situação. Mas a gente não quer fazer. Ah, eu vou fazer porque Deus mandou. E nós somos assim, querido. Mas aquele homem disse assim, ó, basta uma palavra. Eu não sei o que você viveu hoje. Eu não sei o que você viveu 2025 inteiro. Eu não sei o que você viveu do dia 1º de janeiro até essa presente data, até este momento, às 8 horas e 30 minutos. Mas eu sei de uma coisa, que basta uma palavra para Deus transformar
transformar as nossas vidas. Glória. O Verbo se fez carne, o Verbo era a verdade e a verdade andava com ele. Espera aí, o Verbo é o quê? Segundo o português, palavra. Ele diz assim, a palavra se tornou homem, a palavra passou a ter sentimentos, a palavra passou a ter dores, a palavra passou a entender o que é alegria, tristeza, o que é ter fome, o que é ter sede, o que é ter riqueza, o que é ter escassez. Mas ela ainda é a verdade. Aleluia. E muitas das vezes, meus queridos, a palavra da verdade é o quê? É o Evangelho, é o que estamos fazendo aqui nessa noite. Glória a Deus. Essa é a palavra da verdade, mas diz assim, ó, conhecereis a verdade vos libertará. Quando João, o próprio João, só que no Evangelho de João 8,32 diz isso, ele diz assim, ó, se você conhecer o próprio Cristo, que se fez verbo e é verdadeiro, ele vai te libertar. Ele vai me libertar, ele vai nos libertar, ele vai nos transformar, sabe por quê? Porque o próprio Salmo 139 diz assim, ó, o Senhor me sondas e me conhece. Aleluia. Mas sabe o que eu acho interessante quando a Bíblia diz assim, ó, nenhuma das palavras chegaram aos meus lábios, o Senhor sabia o que eu ia dizer. Por quê, meu irmão? Porque a minha Bíblia vai dizer lá atrás, lá no começo, nenhum dos ossos havia lhe sido formado, mas eu lhe separei, eu lhe escolhi e lhe chamei pelo nome. Aleluia. Em outras palavras vão dizer, né? Eu lhe remi, quer dizer, remi é separar. E não é separar por separar, é separar em especial. Você sabe quando você tem uma coisa que você tira ela do meio das outras com cuidado, até para guardar, para não quebrar, ou para não estragar, ou para não ficar no meio das outras coisas, mas você coloca ela numa posição de destaque. É isso que o Senhor faz conosco. Ele nos separou. Mas espera aí, diz que conhecer pelo nome, mas que coisa engraçada. Eu aprendi, você aprendeu, todos nós aprendemos, que se hoje eu tenho um nome, é porque foi meu pai e minha mãe que me deu. Mas só que o Senhor nos conhece. Ele já saberia que a minha mãe e meu pai escolheriam esse nome para mim. E a minha mãe, quando a Bíblia fala que nenhum dos ossos havia formado, ou seja, o médico não tinha nem dado a notícia para minha mãe que a minha mãe estava grávida. Ou ela não estava sentindo os sintomas que uma mulher grávida sente. Para ter, eu acho, aí vai lá, faz exame, faz teste, faz tudo que a gente conhece dentro da medicina, da saúde, e constata a gravidez, a gestação. Queridos, o que nós precisamos é uma palavra.